Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu trouxe um artigo que foi publicado agora em 2019 que fala sobre a obesidade, o risco de você desenvolver diabetes a partir da obesidade e o papel do exercício físico na prevenção e no tratamento da obesidade. Então eu peguei algumas ideias que tinham dentro desse artigo para a gente conversar um pouquinho e depois eu gravo outro vídeo aprofundando um pouco mais nesse artigo, tá? Então o que eles trouxeram para a gente, né? Existe um número significativo de indivíduos com sobrepeso e obesidade. Esses dados aqui, na verdade, que estão nesse artigo, são dados referentes aos Estados Unidos, ou seja, número de pessoas com sobrepeso e obesidade dentro dos Estados Unidos. Porém, a gente sabe que no mundo todo, em diferentes países, a gente tem um número muito grande de pessoas com sobrepeso e obesidade. E a gente sabe que a obesidade, hoje em dia, é considerada uma doença decorrente de várias alterações que a gente tem decorrente do aumento do peso corporal, em especial o peso gordo. Grande parte desse sobrepeso e obesidade tem relação com os hábitos comportamentais, ou seja, alimentação, exercício e sedentarismo são exemplos desses hábitos. Pessoas, elas apresentam hoje em dia uma alimentação teoricamente ruim, né, tanto em relação à quantidade quanto em relação à qualidade. Então, as pessoas hoje em dia elas se alimentam de alimentos industrializados, processados, fast food, que contém grande concentração de sódio, muitas vezes uma qualidade ruim, qualidade em relação à nutrição desses alimentos. Em relação ao exercício, grande parte das pessoas hoje em dia não tem o hábito de praticar exercício físico, e sedentarismo, quando a gente fala também em relação ao exercício, porém, em relação aos hábitos diários, né? Muitas pessoas hoje em dia elas permanecem muito tempo paradas. Então a gente tem uma automatização de muitas coisas aí que fazem com que a gente se movimente cada vez menos. E isso faz com que a gente tenha, teoricamente, um balanço energético positivo, né? Então você tem uma maior ingestão de calorias e um menor gasto calórico. Isso faz com que, em longo prazo, você aumente seu peso corporal. Então você manter um balanço energético positivo, né, de forma regular e constante, faz com que você, em longo prazo, aumente o peso corporal, em especial o peso gordo, peso relacionado ao peso de gordura, tá? E o que a gente sabe, né, não só com a diabetes, mas também com outras doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares, é que a obesidade ela apresenta um link com o diabetes tipo 2 e também com outras doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares. E uma das grandes justificativas para essa relação é a remodelação do tecido adiposo. Ou seja, as células gordas elas têm a capacidade de se adaptar ao aumento desse peso corporal. Uma das primeiras adaptações é a hipertrofia das células adiposas, ou seja, as células gordas, as células adiposas, elas aumentam o seu tamanho. Então, uma célula que tinha um tamanho, ela começa a ficar maior, decorrente desse aumento do peso corporal. E uma segunda adaptação que ocorre é a hiperplasia das células adiposas, ou seja, o aumento da quantidade do número de células adiposas. Isso é extremamente importante quando a gente pensa nesse link, né, tanto do aumento do peso corporal com as doenças que a gente tem aí correlacionadas com a obesidade. E a gente sabe que as células adiposas, elas secretam diferentes proteínas, né, que a gente chama de adipocinas, que elas têm uma função extremamente importante na fisiologia. E o aumento dessas células, o aumento desse tecido gordo, faz com que você altere algumas funções fisiológicas. Outra coisa importante que eles colocaram nesse artigo, né, que você, independente das estratégias para emagrecimento, mas o exercício como uma forma de emagrecimento, por exemplo, a gente consegue ter uma redução dessa hipertrofia das células adiposas, porém uma manutenção da hiperplasia. O que isso quer dizer? Por mais que as estratégias que a gente utiliza para reduzir o peso corporal, como por exemplo redução da ingestão, aumento do gasto calórico, a gente consegue perder o peso corporal, a gente consegue reduzir o tamanho das células adiposas, porém existe uma manutenção da hiperplasia, ou seja, as células adiposas que foram, né, divididas aí, ou seja, essa quantidade maior de células adiposas, elas permanecem. Isso faz com que você tenha uma maior chance de ganhar peso novamente, caso você tenha um balanço energético positivo mantido, né, mais uma vez. Então, se você emagreceu e aí você volta a manter um balanço energético positivo, ou seja, uma ingestão maior do que o seu gasto calórico durante um período, a sua chance de reganhar esse peso, ou seja, de ganhar esse peso novamente,
é maior, decorrente de uma maior hiperplasia das células adiposas, ou seja, você tem um maior número de células adiposas, o que faz com que você aumente a chance de ganhar peso novamente. Tá? Então a gente falou sobre algumas coisinhas que tinham dentro desse artigo, né, como número significativo de indivíduos com sobrepeso e obesidade, isso no mundo inteiro, não somente nos Estados Unidos, a relação, a influência dos hábitos comportamentais, né, a influência do ganho de peso, como alimentação ruim, falta de exercício, sedentarismo, relação do balanço energético positivo, que é uma das grandes aí, explicações para o aumento do peso corporal, a obesidade linkada aí com diferentes doenças, eles tiveram aí uma preocupação maior dentro desse artigo de linkar com diabetes tipo 2. Uma das explicações é a remodelação do tecido adiposo, né, que tem hipertrofia das células, hiperplasia, ou seja, aumenta a quantidade dessas células, e o porquê que pessoas que ganharam peso, quando perdem, né, se elas voltam a se alimentar através de um balanço energético positivo, ou seja, ingerem mais do que gastam, elas têm uma maior chance aí de reganhar esse peso, ou seja, de aumentar novamente o peso gordo. Tá? Então, depois eu gravo outro vídeo para vocês, falando um pouquinho mais específico sobre esse artigo, tá? Mas por hora foi esses dados que eu trouxe aí para vocês.